Mano, o episódio de hoje tá incrível, Absolute Cinema. Se você gosta de anime assim como eu, me ajuda a bater a meta de 100 inscritos aqui no canal. Se inscreve aí na moralzinha. Agora sem enrolação, bora pro recap. Rain continua pensando por que Sung estaria ali naquele portal de ranquear. Então ela se prepara para entrar na dungeon. Porém, ela lembra que não trouxe nenhuma arma com ela. Ela pede para o líder da equipe de escavação uma arma, uma espada ou uma lança. Mas ele informa que não tem essas coisas ali e entrega uma picareta. E isso acaba com toda a expectativa dela e entrega a picareta de volta. Porém, ela volta atrás com sua decisão e pega a picareta mesmo. Ela o agradece e entra no portal. Voltando na dungeon, todos estão se borrando de medo, pois o chefe é de um nível muito superior. O líder do grupo pergunta ao boss por que ele os trouxe até ali. Ele responde que era por pura diversão, que todos ali seriam torturados, mortos um por um pela diversão dos soldados. O líder do grupo se irrita ao ver que o chefe os enxerga apenas como entretenimento. Sung fica apenas parada em meio aos outros caçadores. Porém, o chefe percebe que havia alguém diferente no grupo. O líder do grupo avança para atacar o boss e ordena seus amigos que ataquem juntamente com ele, mas todos estavam paralisados ao sentir tamanho poder daquele chefe. Então ele age sozinho e parte para cima do chefe, que se protege com um escudo de magia. Em seguida, ele usa uma magia de gravidade e o joga contra o chão várias e várias vezes. Quando ia ser finalizado, o nosso prota salva o dia com sua velocidade e o protege. Sung diz que interferiu só porque todos corriam um sério risco de vida. Ele pede autorização para acabar com todos os orcs ali. O líder, que quase nem conseguia falar direito, o autoriza. E é aí que a bagaceira começa. O chefe da dungeon não considera Sung como um oponente digno e compara-o com um macaco. Sung confessa que nunca havia sentido uma aura como aquela. Ele diz que a química entre eles era terrível, mas era terrível para o boss. Enquanto isso, a equipe da associação de caçadores vai até o portal onde Sung está. Mestre de mineração pergunta se havia algo de errado por ali. Então ele o informa que estaria atrás do caçador Sung e descobre que ele havia entrado no portal como carregador. Então eles começam a entrar no portal até que sentem a presença ameaçadora do boss. Enquanto isso, Rain encontra uma pilha de orcs mortos e se questiona como a equipe secundária foi capaz de fazer aquilo. Porém, mesmo se eles tivessem feito tudo aquilo sozinhos, ela sentiu a presença do boss e sabe que eles não conseguiriam matá-lo sozinho. Voltando à batalha, o boss começa a zombar de Sung pelo tamanho do exército das sombras se comparado ao dele. Ele fala que Sung seria muito tolo ao desafiá-lo com tão poucos soldados. Para calar a boca dele, Sung ativa a habilidade Domínio do Monarca. Essa habilidade foi adquirida ao chegar ao nível 70 quando Sung estava no Castelo Demoníaco. Ela é capaz de aumentar muito o status de suas sombras. O grupo de Sung fica desacreditado ao ver tanta mana vindo dele. Eles assistem a Sung massacrando aos orcs e dizem que é o mesmo que ver a vice-mestra da guild lutando. Eles não entendem porque ele estava como transportador e não à frente da batalha. O boss começa a eliminar os soldados de Sung com a magia de fogo e diz que seu exército não é nada, não passam de espantalhos. Porém, ele mostra que pode trazê-los de volta quantas vezes forem necessárias. Ao ouvir isso, o boss começa a atacar Sung sem parar com sua magia e diz que vai continuar destruindo todos os seus soldados até a sua mana chegar a zero. Só que Sung tem mais preparo que o Batman e tem o seu pote de mana que pode recuperar sempre que quiser. Enquanto isso, fora do portal, a associação de caçadores começa a medir novamente o poder do portal e diz que o portal é de rank A, mas chega a ser quase de rank S. Choi fala que precisa dar apoio ao grupo lá dentro. Voltando à luta, o boss diz a Sung que não importa o que ele faça, seus soldados são superiores aos dele, tanto em quantidade quanto em qualidade, mas Sung o responde dizendo que vai mostrar o terror de lutar contra um necromante. Então ele solta um erga-se e transforma todos os orcs mortos em soldados das sombras, e ainda fala que irá transformar o boss em um de seus soldados das sombras. O boss fica puto e manda seus soldados mais fortes trazerem a cabeça de Sung. Enquanto isso, Choi conversa com sua assistente sobre o portal
e pede a ela que solicite a ajuda de todos os caçadores de rank alto da guild, imediatamente, e que se isso não for suficiente, será necessário pedir a ajuda das guilds Tigre Branco e Ceifadores, mas vai tentar resolver antes que chegue a isso. Voltando à luta, temos os combates das sombras principais de Sung. Ele percebe que elas são mais fortes mesmo com a quantidade inferior. Nisso, o grupo pensa em voltar para a luta para ajudar Sung, porém o boss usa sua magia para impedi-los e diz que eles são meros figurantes e estão ali somente para assistir. O boss começa a atacar Sung novamente e diz que já está cansado dele, porém o ataque do boss é bloqueado pela imunidade de Sung, então ele ordena a seus magos que ataquem o boss. Ain chega ao local da batalha sem entender nada. O boss usa sua magia para ficar gigantesco e tenta pisar em Sung, que desvia facilmente. Ele começa a queimar toda a área novamente com sua magia de fogo, mas Sung continua intocável. Sung cega o boss com um ataque e usa algumas correntes para prender o boss e derrubá-lo. Nisso, a associação de caçadores chega ao local e fica abismada ao ver que Sung tinha tudo sob controle. Sung transforma todos os orcs mais fortes em soldados da sombra, faltando apenas o boss em sua frente, que não aceita sua derrota e continua tentando atacar Sung. Só que dessa vez, quem luta com ele são as sombras de seus antigos subordinados, que o finalizam cortando sua cabeça. Sung finalmente o transforma em um soldado das sombras e o nomeia como Tusk, que se torna uma sombra de rank cavaleiro de elite. De repente, o grupo mais a associação vai falar com Sung. Ele nem tinha notado a presença deles ali. Jinshui pede a todos que deixem aquela situação em segredo e informa que no dia seguinte todos irão entender o que aconteceu. O líder do grupo agradece a Sung pessoalmente, dizendo que se não fosse por ele, todos ali teriam perdido suas vidas. No dia seguinte, Choi conversa com Song sobre o que aconteceu na dungeon. Ele pergunta se Sung era mais poderoso que ele. Então Song responde com outra pergunta, se Choi seria capaz de fechar uma dungeon de rank A sozinho. Então Choi diz que não. No dia seguinte, Sung encontra com Jinho para falar sobre a guilda de caçadores. Enquanto isso, em frente ao prédio da associação, vários repórteres aguardam para o anúncio de um novo caçador. Baek e Choi chegam junto à associação de caçadores e se deparam com os sanguessugas. Eles perguntam aos dois se estão ali para a avaliação do caçador Lin Min-sung, e Baek fala que não faz ideia de quem seja. Choi então diz que Min-sung já assinou contrato com a guilda de ceifadores e eles estavam ali para tratar de outro assunto. Ao ouvir isso, os repórteres se dispersam. Baek então comenta sobre o incidente da dungeon de rank A. Porém, Choi rebate e diz que não foi tão sério quanto o incidente do Portal Vermelho, que custou a vida de um caçador rank A. Baek diz que ficou sabendo que eles quase ligaram para ele e o pessoal da Tigre Branco, mas Choi diz que, graças a Sung, isso não foi necessário. Enquanto eles trocam farpas e discutem quem vai ficar com o Sung, o líder das ceifadores aparece e pergunta a eles se estão ali para roubar Min-sung. E juntinhos eles dizem que não dão a mínima para esse tal de Min sei lá o que. Sung chega para a reavaliação e fica sem entender nada porque tanta gente naquele lugar. Enquanto isso, na escola, Han e Jin-ah ficam curiosas sobre a coletiva que suas colegas estavam vendo. Na coletiva, Min sei lá o que faz o pronunciamento sobre o seu despertar. Ele diz que seu rank será avaliado hoje. Porém, era tudo balela, pois ele já sabia qual era o seu rank verdadeiro. Ele é de rank A e já havia feito um contrato de 2 anos com a guild de ceifadores. Enquanto ele estava fazendo seu showzinho, Sung tenta entrar para fazer a sua avaliação, mas o segurança barra sua entrada e fala que ele está atrapalhando. Jin-won fala que tem um compromisso com a associação. O segurança fala que a entrada está fechada, mas antes que ele termine de falar, é interrompido pelo presidente Go e diz que essa decisão não cabe a ele e Sung era seu convidado, e pelo que ele se lembra, havia pedido para não fazer uma conferência nesse horário. Min-sung fica totalmente sem graça e também tenta entrar, porém Jin-chul fala que não será possível porque havia outra pessoa sendo avaliada. Min-sung pergunta se ele sabia com quem estava falando e com uma ligação ele poderia perder seu emprego. Jin-chul fala que não faz ideia de quem seja, mas a arrogância dele não agrada nem um pouco. Indo para a sala de avaliação, Sung passa por Choi e Baek. Eles estavam ali só esperando para tentar recrutar o nosso prota, pois afinal 2 anos se passaram sem que um rank S tenha despertado. Começando a avaliação, Sung é questionado que tipo de caçador ele é. Ele diz que consegue fazer aparecer algumas coisas e invoca uma sombra de nível baixo. O presidente Go pede que Sung não esconda
nada, pois Jinchoo já havia feito um relatório detalhado de suas habilidades. Então, Sung mostra suas sombras mais poderosas e fala que pode invocar centenas delas. Imediatamente, Baek e Choi sentem o poder surpreendente de Sung através da porta e imaginam que nem eles seriam capazes de derrotar Sung, porém Baek percebe que ele ficou mais forte. A avaliação termina e Sung finalmente pega sua carteirinha de caçador Rank S. Na saída da associação, Baek e Choi tentam falar com Sung, porém Sung diz que está muito ocupado e ignoram os dois. Quando Sung abre a porta, os repórteres ainda não tinham ido embora e ele é anunciado como o 10º Rank S após Cha Hae. Enquanto isso, Jin-ho conversa com seu pai e fala que não conseguiu trazer Sung para a guild, pois se ele entrasse em alguma organização no momento, isso atrapalharia seus planos de ficar mais forte. Além disso, Jin-ho fala que Sung pediu para se juntar a ele. Seu pai diz que se ele fizer isso, estará fugindo de suas responsabilidades e não terá apoio nenhum dele. Mesmo assim, Jin-ho fala que irá aceitar a proposta de Sung. Enquanto isso, Baek propõe dar uma carona a Sung, porém o nosso prota usa sua velocidade para passar por todos sem ser notado, e os dois mestres de guilda ficam espantados. Choi comenta que ele tem habilidades de mago e também tem de assassino, e Baek se assusta pois não conseguiu acompanhar. Sung segue direto para o leilão de caçadores. Ele estava procurando equipamentos que têm proteção contra as chamas do castelo demoníaco. O atendente apresenta para ele uma capa e um anel que tem proteção contra as chamas, porém o preço desses equipamentos era um absurdo. Sung pergunta se teria um desconto. O atendente informa que não pode baixar o preço, porém se Sung conseguir quebrar o vidro, ele poderia levar o equipamento de graça, pois o vidro estava encantado com a magia de ranquear. Ao ouvir isso, Sung se empolga e começa a se preparar para atacar. Porém, antes que ele o faça, o atendente diz que estava apenas brincando, que era uma pegadinha. Ele para na hora e pede desculpa por não ter percebido que se tratava de uma brincadeira. O atendente percebe que o vidro até trincou, mesmo sem Sung ter tocado nele. Sung pergunta por adagas, porém outro atendente o interrompe e diz que esse era o ramo dele e iria atendê-lo. Ele mostra uma adaga para Sung, porém aquela adaga era de qualidade inferior. Ao invés de comprar, Sung tenta vender. Ele entrega uma adaga que comprou pela loja do sistema por pouco mais de 2 milhões. O atendente então informa que uma adaga com essa qualidade valia pelo menos 100 milhões. Enquanto isso, vamos a Baek, que está pensativo quanto a Sung. Ele está certo que Sung pode evoluir com o decorrer do tempo. No dia seguinte, Jin-ho vai até a casa de Sung. Sung usa como desculpa e fala que a partir do dia seguinte ficarão ocupados trabalhando juntos. Naquela noite, enquanto Jin-ho e sua irmã estavam dormindo, Sung invoca os comandantes orcs e pedem para protegê-la. Sung percebe que eram 4 comandantes e ali faltava um, só tinha 3. Um dos orcs o lembra que o outro estava preso no teto da dungeon e por isso ele se esqueceu de extrair a sua sombra. No dia seguinte, Sung volta ao castelo demoníaco com seus equipamentos novos. Já de cara recebe uma nova quest: derrotar Baran, monarca demoníaco, e coletar sua sombra. Sung está bastante confiante dessa vez e segue subindo os andares. Enquanto isso, os pais de Jin-ho estão conversando sobre a decisão do seu filho. Seu pai fala que ele é apenas um passarinho problemático que resolveu sair mais cedo do ninho. Nisso, ele fica com uma visão muito embaçada e começa a desmaiar. Voltando à dungeon, Sung resolve testar Tusk, sua nova sombra, e deixa-o com a orbe da avareza. Ele lança um ataque devastador contra um demônio gigantesco e não sobra nada em seu caminho. Sung pensa que tem que ter cuidado ao usar aquele ataque. Nisso, o pai de Jin-ho foi hospitalizado e sua esposa o informa que seu filho tentou visitá-lo quando ele estava apagado. O médico chega e informa que ele está com a doença do sono eterno, e essa doença começa com um sono repentino e quando se agrava, o paciente entra em coma. O médico fala que uma das causas dessa doença é uma pessoa que não tem mana alguma ficar muito perto de outra que tenha, e as chances de desenvolver essa doença são bem mais altas. Ele pergunta se alguma pessoa de sua família era caçador. Ele responde que sim, seu filho era um caçador. Porém, no mundo que está cheio de mana, a culpa não seria dele, e sim a seleção natural das coisas. Voltando a Sung, finalmente chega no andar 80. Porém, ele nota que seu progresso está mais lento agora. Ele precisou criar 6 esquadrões de sombra para aumentar a eficiência de seus combates. Cada esquadrão precisa varrer um local e eliminar qualquer inimigo que achar. Isso em
encontrarem a entrada para o próximo andar, deverão avisar imediatamente a Sung. Sung nota que seus esquadrões estão sendo eliminados um por um, do mais fraco para o mais forte. Então, nessa linha de pensamento, ele vai até o seu grupo mais fraco para ter certeza disso. Ele encontra então os monstros que estavam derrotando seus soldados. Sung começa a lutar com eles e os derrotam facilmente, sobrando apenas um. Ele diz que há bastante tempo tem uma dúvida: se monstros mágicos sentem medo. Sung começa a lutar com ele, e no meio da luta o agarra para finalizá-lo. O inimigo começa a implorar por sua vida e pede para ser poupada. Sung nota que há algo de errado e retira seu capacete. Ele vê que se trata de uma garota demônio. Ele diz que ela atacou primeiro, mas agora implora por sua vida, mas ele resolve poupá-la. Ele se vira para ir embora. Nisso, a garota tenta atacar Sung de surpresa, porém, imediatamente Tusk o impede. Então ela volta a pedir por sua vida e diz que isso nunca mais vai acontecer. Sung pergunta se ela seria capaz de conseguir a entrada para o próximo andar. Ela responde que sim, se ele a deixar viva. Ele se aproxima e pergunta se realmente poderia confiar nela, e impõe um olhar aterrorizante sobre ela que a deixa morrendo de medo. Ela diz que não mentiria para ele, então Sung decide poupá-la. Enquanto isso, numa ilha do Japão, uma formiga está matando várias pessoas. Voltando a Sung e a garota demônio, ela diz que seu nome é Ezio e que ela era do clã Hajiru. Sung pergunta se ela recebia ordens de uma voz pedindo para matar humanos. Ela fala que era diferente, que escutava uma voz dizendo para proteger o local onde estava. Ao ouvir isso, ele pergunta há quanto tempo ela escuta essa ordem. Ezio diz que escuta essa voz desde que chegou ao castelo, e antes de chegar lá, ela estava no reino dos demônios. Ele pergunta o que ela fazia lá. Ela começa a bugar e fala que estava se preparando para uma guerra com um inimigo muito poderoso, e que todos os demônios estavam se reunindo para enfrentar esse inimigo. Então ela continua bugada e desmaia. Enquanto isso, a associação de caçadores estavam em uma reunião sobre o incidente da formiga na ilha do Japão. A formiga conseguiu matar vários caçadores de rank B e C antes de morrer para um caçador de rank A. O presidente Go fala que aquela ilha fica a 120 km da ilha Jeju e que se as formigas ganharem uma capacidade maior de voo, elas conseguirão alcançar as cidades maiores. Então ele pede que solicitem o apoio do Japão imediatamente e que alertem os países vizinhos sobre a ameaça. Ele declara o começo da quarta missão da ilha Jeju. Voltando à dungeon, Ezio está levando Sung para o castelo de sua família, onde ele irá conseguir a licença para o próximo andar. Chegando lá, assim que o pai dela vê Sung, fala que está enganando sua filha, pois ele conseguia ver suas sombras escondidas. Ele deduz que Sung estaria ali para tomar seu trono. Os guardas apontam suas espadas para Sung, mas ele diz que não ia prejudicá-lo de forma alguma, apenas queria a entrada para o próximo andar. O pai dela lembra que ouviu boatos sobre Vulcan ter sido derrotado por ele, então ele sabe que não conseguiria fazer nada quanto a Sung. Ele entrega a licença e manda Sung sair de seu castelo. Porém, antes de sair, Sung diz que irá levar sua filha como guia. Ele permite, mas faz Sung prometer que irá garantir sua segurança. Então ele segue e conclui o andar 89. Nisso, suas sombras evoluem de rank no processo. Ezio havia preparado presentes para negociar com os clãs dos andares superiores. Sung a lembra que ele é o mais forte ali e a faz uma pergunta: se caso ela fosse mais forte que ele anteriormente, iria negociar com ele? Nisso, ela pergunta o porquê dele ter poupado a vida dela e de sua família. Ele fala que fez isso apenas por gostar dela e pensa que ela é como Jinro e parece que ele gosta de pessoas com um parafuso a menos. Então ele pede para a garota demônio voltar para casa, pois iria continuar sozinho a partir dali. Ela pede para continuar com Sung até o fim, pois queria ver com seus próprios olhos até onde ela iria. Então, ele a permite continuar e segue para o andar 90. Ele nota que os monstros estão ficando mais fortes, porém continua implacável mesmo contra essas novas ameaças, pois ele tinha seu objetivo principal em mente: terminar o Elixir da Vida. Enquanto isso, Rain e Choi conversam sobre terem sido convocados para a missão da Ilha Jeju e que todos os Rank S da Coreia também foram chamados. Choi explica que essa missão será conjunta com o Japão, porque com a evolução das formigas, o Japão também estaria em risco, já que agora elas conseguem voar. Rain pergunta quando será. Choi fala que ainda não tem uma data marcada, mas que seria em breve. Vão fazer uma reunião com todos os caçadores sobre a estratégia que irão usar na missão. Voltando a Sung, ele finalmente alcança o último andar do
do castelo. Então, o monarca demoníaco Baran aparece, montado em um dragão. Sung sente sua aura avassaladora, tanto que Ezil fica totalmente em choque ao ver o boss. Baran toma a iniciativa e invoca vários portais, de onde um exército de demônios aparece e cerca o local. Sung também invoca o seu exército e vê que ele é superior ao exército dos demônios de Baran. No meio da batalha, Ezil se questiona de qual lado vai ficar. Baran então usa seu poder e invoca uma chuva de relâmpagos, devastando tudo pela frente. Quando Ezil ia ser atingida, Sung a protege. Ativa sua furtividade combinada com sua arrancada e parte para cima do boss. Sung tenta cortar as asas do dragão, porém Baran o vê mesmo na furtividade e defende. Baran lança um poderoso ataque contra Sung, porém Tusk o salva. Nisso o boss se distrai e Sung corta a cabeça de seu dragão. Enquanto isso, a tal da reunião secreta já estava rolando, sobre a missão na Ilha Jeju. O líder da guilda Espada Empunhada, Goto Ryuji, e sua intérprete passavam informações preciosas na reunião. Eles explicam que as formigas crescem em um ritmo bem acelerado e vivem cerca de 1 ano. O plano era matar a rainha, e assim, em cerca de 1 ano, não existiriam mais nenhuma formiga viva. Goto informa que irá fornecer 10 dos 11 caçadores de rank S de sua guilda. Eles atrairiam a maior parte das formigas, enquanto os caçadores da Coreia matariam a rainha. Voltando à luta, Sung está com um pouco de dificuldade no combate. Para piorar, Baran dispara vários ataques em Sung. No meio do ataque, ele consegue segurar seus braços, porém Baran se prepara para lançar um ataque com a boca que Sung não conseguirá desviar. Porém Ezil tenta ajudar Sung e joga sua espada em Baran, chamando a sua atenção. Sung aproveita e usa toda a sua força para arrancar os braços do boss e o finaliza com um soco que manda sua cabeça para longe. Sung cai no chão exausto e Ezil se preocupa, mas ele diz que ela poderia voltar para casa e informar seu pai que quem manda ali agora seria o seu clã. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você chegou até aqui, você gostou do vídeo. Então ajuda a gente com a nossa meta de 100 inscritos. Tamo junto, fui!